Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa, mas podem me chamar de Mari. E nesse canal eu gosto de falar sobre o despertar da consciência. Já tem alguns vídeos no canal, então se você se interessar, você pode assistir até mesmo para você entender melhor sobre o que eu falo aqui. Então sejam bem-vindos e vamos lá. Pessoal, no meio espiritualista, do desenvolvimento humano, as pessoas que geralmente falam sobre a Matrix, elas falam muito sobre soltar os programas. E hoje eu quero falar sobre isso, da minha perspectiva. Porque a verdade é que os programas, eles controlam a nossa vida. Só que nós estamos muito inconscientes para isso. Nós não percebemos eles controlando a nossa mente, nossos sentimentos, nossas crenças, nossos pensamentos. E é nessa inconsciência que eles ganham força, que eles ganham poder. Mas eu vou chegar nesse ponto. Só que antes eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês sobre como esses programas eles começam a atuar na nossa mente, na nossa vida. Porque assim, gente, você precisa entender que houve uma construção do seu ego ao longo da sua história, da sua vida. Você não é do jeito como você é por nada, do nada, sabe? Existiram coisas que te levaram a ser do jeito como você é. Seja o lado positivo, mais positivo, suas qualidades, habilidades, competências, quanto o lado mais difícil. Quanto às feridas, os traumas, os bloqueios, limitações, medos que você tem. Tudo isso tem uma razão de ser, tudo isso tem um motivo. Por isso que é importante você entender como funciona, como o seu ego ele foi construído. Porque quando aconteceram feridas na sua infância, traumas, coisas difíceis que você teve que lidar, a sua visão sobre você estava sendo construída por uma sociedade doente, mas você não sabia disso. A verdade é que o seu coração, ele foi ferido de diversas formas, inúmeras vezes. Só que durante essa fase, o seu ego, ele também estava em construção. O seu ego, ele foi construído, então, em cima de um coração ferido. Quando o seu eu, a sua identidade, está em formação, geralmente ali na adolescência, é o momento que você olha para fora e você começa a notar que a vida das outras pessoas é diferente da sua, que as outras pessoas são diferentes de você. Então você começa a notar que tem pessoas que são mais amadas, tem pessoas que têm mais privilégios, tem pessoas que são mais carismáticas, mais corajosas, outros são mais inteligentes, mais bonitos, outros têm uma família mais estruturada, outros são ricas, né? São mais prósperas. Você começa a perceber, então, que muitas pessoas têm coisas que você não tem. Então, você começa a achar que tem pessoas que são melhores do que você. E essa comparação, ela é natural. Ela é natural da formação do ego. Quando você olha para fora e começa a notar as pessoas, começa a notar as diferenças. Então, essa comparação ela é natural. Então, você não precisa se culpar sobre isso. Olha, hoje eu tô com flores lindas, né? Só que elas começaram a murchar já. Morrendo de dó. Eu acho que eu vou plantar num vaso. Na água, eu acho que elas vão morrer. Amei. Não sei o nome delas, mas elas são bem bonitas. Semana passada elas estavam mais bonitas. Começaram a murchar. Tá ficando calor aqui. Tá chuviscando e tá calor. Então você começou a olhar para fora e se comparar, começou a se sentir menor de alguma forma. Então agora, além de ter um coração ferido, você também tem um ego ferido. E um ego ferido, ele é muito ressentido. Ele se sente injustiçado. E quando não é olhado, e é geralmente o que realmente acontece, não olhamos para esse ego ferido, ele já está ressentido. Por causa das feridas, por causa de traumas, por causa de negligência, por causa de abusos, por causa de omissão, falta de proteção. Ele já está ferido. Você se decepcionou muito ao viver essas dores, você se decepcionou com as pessoas, se decepcionou com Deus, com o que você esperava dele. Quando você precisou, não recebeu aquilo que você queria, aquela expectativa que você tinha. Ela não foi atendida. Mas esse ressentimento, ele pode ir se transformando numa amargura e até em uma revolta. É uma pessoa que está tão ferida que a forma dela extravasar essa profunda tristeza é através de uma raiva. E às vezes até de um ódio. Então são aquelas pessoas que sentem extrema raiva. Raiva da vida, raiva de si mesmas, raiva de todo mundo, raiva dos seres humanos, raiva desse mundo de uma forma geral. Sentem raiva por estarem aqui vivas.
Alguém aí tá se identificando? Eu fui essa pessoa. Eu fui uma pessoa muito revoltada. Eu não suportava estar viva aqui. Eu não suportava ser eu. Eu não suportava. Tinha raiva até de Deus. Então, essa pessoa que ela não conseguiu processar, digerir o que foi acontecendo de ruim ao longo da vida dela, o que foram fazendo com ela, que foram magoando ela. Então, para você que sente muita raiva, sente até ódio, eu quero que você consiga enxergar a raiva e ver que por trás dessa raiva existe uma dor que você está escondendo até de você. Então você acha que você sente raiva do mundo, das pessoas, e que é um problema que eles têm que resolver para você. Só que agora eu vou te falar o seguinte, você tem que olhar para sua dor, porque essa dor, ela é uma grande decepção que você viveu. Então você viveu algumas decepções, principalmente lá na infância, logo na infância você foi decepcionado. E você não soube lidar com isso, porque uma criança ela não tem que saber lidar com isso. O cérebro dela está em formação ainda. Então você viveu grandes dores na sua vida, você vai começar a aceitar que essa dor, essa decepção, esse ressentimento que você tem contra seus pais, contra Deus, contra o mundo, por existir aqui na vida nesse momento, o ressentimento que você tem contra você, que você tem contra a sua vida, você vai enxergar a tristeza. A tristeza por talvez não estar sendo quem você gostaria de ser, a tristeza por você não estar conseguindo as coisas que você gostaria de ter, o tanto de culpa que você carrega por conta disso. E respira. Fecha os olhos, respira. Não precisa relaxar, não precisa meditar, apenas respira. Respira uma vez, respira de novo e volta. Só isso. É só pra gente dar uma aterrada, porque o assunto vai ficando muito denso e eu sei que fica um pouco indigesto. Mas é importante falar, é importante você se conectar com esses sentimentos mais difíceis, porque eles estão no seu inconsciente. O seu inconsciente, ele está afetando você o tempo todo. E é aqui que está o seu ponto de cura. E é isso que eu falo quando eu falo sobre limpar o nosso inconsciente. É quando você se permite acessar aquilo que você está escondendo até de você. Então, todos os ressentimentos que você tem sobre quem te feriu, quem te humilhou, quem te desprezou, quem te abandonou, quem abusou de você, quem te desrespeitou, quem não te validou, quem não te deu afeto, proteção. Todos os ressentimentos foi reprimido por você. Toda a raiva, o ressentimento, a mágoa, aquela vontade de reagir, aquela vontade de se proteger, de se defender que você não conseguiu, tudo isso virou sombra no seu inconsciente. E isso empedrou lá, isso endureceu lá, isso pavimentou um caminho no seu inconsciente. E agora faz parte de você, faz parte de quem você é, de quem você acha que você é. Porque você está identificado. Porque ignorar essa parte ferida sua, fingir que ela não existe, isso não vai funcionar. E você pode ter certeza, olhando para a sua vida, você vai ver que não está funcionando. Você vai perceber que ela está aí e que ela está afetando a sua vida. Ela está afetando a sua saúde emocional, ela está afetando a sua saúde mental, ela está afetando a sua autoestima, a sua sensação de autoconfiança, segurança, a sua paz, o seu bem-estar. E esse é o padrão humano. É a repressão, a projeção, e isso vai se tornando a matéria-prima de todos os seus desejos. Tem luz que ilumina a distância, tem mulher com olhar de esperança, e música que faz o sol dançar.